Dando continuidade aí, pessoal, para que a videoaula não fique tão extensa, tá? Nós vamos trabalhar os cuidados domiciliares, tá? Esses cuidados domiciliares nós temos aí como, né, principal área, né, uma das principais áreas que estão crescendo dentro da enfermagem são os cuidados domiciliares, né, as home cares aí, por isso que até está adentrando na nossa visão a questão aí do empreendedorismo, tá? Onde a gente está abrindo realmente essas empresas de home cares e a gente precisa, né, dessa questão legal de se abrir uma empresa e também das orientações do nosso conselho para que tudo seja de maneira trabalhada de maneira ética, tá? Então, dentro dos cuidados domiciliares, podem ser categorizados como cuidados especializados ou serviços de apoio, né? Nós temos os equipamentos de saúde para uso domiciliar, incluem cuidados pessoais, domésticos e serviços de acompanhamento. E os cuidados domiciliares, internação domiciliar, pode conter base hospitalar, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que nós, nos cuidados domiciliares, a gente pode prestar esses cuidados domiciliares através da estratégia saúde da família, onde nós vamos realizar procedimentos nos pacientes que são acamados, tá? Ou que não podem vir à estratégia saúde da família, vir ao posto, tá? E daí nós temos no nosso horário, né, de estratégia, nosso horário de trabalho, nós temos, né, por obrigação prestar esses cuidados domiciliares. Em outro ponto, nós podemos estar prestando esses cuidados domiciliares através da nossa autonomia profissional, né? Fora do nosso horário de trabalho, nós podemos estar prestando esses cuidados domiciliares, né? Acompanhar internações domiciliares e dar toda, né, uma estrutura, uma orientação estrutural com relação a manter esse paciente sendo assistido em casa, certo? E também nós podemos, né, participar aí ou ter, né, ser dono de uma home care, onde nós estaremos sendo contratados para prestar essa assistência domiciliar, né, dependendo do contrato aí, por o tempo estipulado, tá? E nós iremos estar fazendo todas as orientações com relação à alimentação, com relação à estrutura física, com relação, né, às medicações e o tempo que a gente vai estar lá disponível para esse idoso, tá? Então, esses cuidados domiciliares, né, como home care, eles estão... o público maior são os idosos, tá? Mas eles também podem estar estendidos aí para outras faixas etárias, ok? Com relação aos cuidados hospitalares, tá? A gente sabe que o hospital, ele é um local que, por mais que a gente tente acolher o idoso, né, acaba sendo mentalmente, emocionalmente, um tempo de muitas inseguranças, né, de muitos medos, incertezas se vai voltar para casa, tá? Então, por mais acolhedor que seja, né, os profissionais dentro de um hospital, nada melhor do que a sua casa, né? Com o paciente ele vai se sentir bem mais seguro. Além, né, dos riscos de uma infecção hospitalar, porque a gente sabe, né, que é um ambiente cheio de riscos para quem, né, já está lá com a imunidade bem baixa, tá? Então, dentro dos cuidados hospitalares, né, nós temos que tratar logo os casos agudos para que esse paciente possa ir logo para a sua casa, né? Os problemas são tratados para o que requer atenção imediata e que representa risco à vida. A internação hospitalar é empregada por um período relativamente curto e as doenças agudas são mais complexas para manejar em ambiente externo. Tá? Então, quanto mais rápido nós cuidarmos desse paciente, para que ele, né, receba alta e vá
continuar o seu tratamento na sua casa, melhor para ele. E também nós temos, né, outro local que a gente pode estar dando assistência aí, que é a instituição asilar, tá? Então, a gente sabe que nós temos, né, muitos asilos, alguns desses asilos são públicos, outros são particulares, né? Se não fosse a pandemia, nós íamos conhecer as ILPIs aí, lá de Cajazeiras, né, as instituições de longa permanência de idosos, certo? Então, de acordo com a legislação federal, cada asilo requer um enfermeiro presente na instituição no mínimo 8 horas, 7 dias por semana, tá? Esses profissionais, né, de enfermagem têm que ter uma observação direta dos pacientes em condições agudas instáveis ou instáveis, tem né, estar se apropriando do tratamento, né, incluindo aí medicação, procedimentos, exames que esse idoso venha a precisar, tá? A troca de curativos, então tudo com relação à sua saúde, esse profissional enfermeiro, juntamente com a equipe, né, que está lá compondo a equipe de saúde desse paciente, tem que estar ciente das patologias, né, da parte geriátrica, da parte senil que está acometendo esse idoso, certo? A instituição não é só a instituição asilar, ela não tem só por obrigação dar casa e alimentação a esse idoso, não. Esse cuidado, ele se estende à questão da saúde, né, seja da saúde biológica, né, como da saúde mental. Então, os profissionais de saúde têm que fazer parte dessas instituições asilares, tá? Seja de forma voluntária, seja de forma, né, de trabalho, de contrato, de prestação de serviço, tá? Mas esses idosos têm que ser vistos com relação à sua saúde, ok? E aqui, pessoal, nós temos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre Maslow, onde ele traz uma pirâmide para nós, tá? Que ele trabalha a questão do psicossocial, desenvolvimento psicossocial, tá? E nós vamos ver, tá? Na pirâmide de Maslow, que é o slide a seguir, certo? Que nós vamos trabalhar essa questão, que Maslow trabalha essa questão da teoria do desenvolvimento psicossocial como base para que o idoso se reconheça como idoso, tá? Para que ele venha a aproveitar, né, realmente a sua faixa etária, para que ele vivencie coisas que ele não pôde vivenciar enquanto mais jovem, né, devido a obrigações que ele tinha com a família. Hoje ele não deixa de não ter, né, obrigações com a família, mas a responsabilidade é bem menos, tá? É bem menor, certo? Então, nessa pirâmide nós vamos ver essa questão do desenvolvimento psicossocial para que a gente possa planejar os nossos cuidados de enfermagem aí. Então, aqui eu trago a pirâmide para vocês, né? Vocês vejam que a base da pirâmide de Maslow, ele trabalha as necessidades fisiológicas básicas, tá? Então, nós temos que trabalhar esse processo fisiológico. Por isso que nós temos que entender, temos que orientar a família e o idoso com relação ao que é um processo normal do idoso e o que é patológico, tá? O que faz parte, né, do processo do envelhecer e o que faz parte da patologia, né, diagnosticada que ele tem, tá? Daí nós subimos para as necessidades de segurança, certo? Onde nós vimos a questão da relação de confiança que o idoso precisa ter, tá? Com relação aos profissionais que o assistem, certo? Essa segurança adentra aí a questão dele vir a... esqueci a palavrinha.
via trabalhar a questão, né, do seu tratamento, vinha participar cada vez mais do seu tratamento. E daí nós temos as necessidades sociais, né, onde nós já vimos a importância da participação desse idoso com relação ao social, com relação a grupos, tá? Que isso vai implicar nos 2 pontos acima aí, né, com relação à autoestima e à autorrealização, certo? Então, pessoal, essas necessidades sociais, autoestima e autorrealização, elas trabalham muito a questão das interrelações, tá? Relação idoso com ele mesmo, relação idoso com a família, relação idoso com grupos, com social, tá? E a relação idoso com os profissionais, tá? Então, vocês vejam que essa pirâmide de Maslow, ela fala tudo que nós, né, estamos falando nessa aula de hoje, certo? Então, ela vai trabalhar o fisiológico, que é o primordial, tá? Para que a gente entenda o processo idoso. Ela vai falar sobre a questão da segurança, né? Onde o idoso ele vai se sentir seguro com relação ao seu tratamento e vai aderir, me lembrei a palavrinha, né? Aderir ao seu tratamento, né? E nas questões, né, interpessoais, tá? Então, pessoal, aqui estão as nossas referências, certo? Nós trabalhamos muito as nossas aulas com essa última referência aí, tá? Com Roache, certo? E hoje eu irei mandar uma atividadezinha para vocês, tá? E qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade, ok? Com relação ao cronograma, ele está atualizado para vocês, depois vocês deem uma olhadinha, tá certo? E um beijo e até mais.